Boa noite a todos. Dá para ouvir bem, não dá? Qualquer coisa, acho que tem cotonete aí, dá para falar um pouquinho. Senhoras, senhores, amigos e amigas, irmãos de fé. Graças a Deus, é com muita satisfação e alegria que mais uma vez retornamos a essa casa, onde nos sentimos tão bem acolhidos. E o nosso irmão que nos convidou para dar essa palestra sugeriu um tema que eu já proferi em outros centros e que eu vejo como muito importante de ser explorado dentro da casa espírita. É um tema tão importante que nós encontramos em diversas obras espíritas, principalmente na própria codificação, no Pentateuco Espírita. No livro O Céu e o Inferno, tem relatos de espíritos que cometeram esse crime terrível que é o suicídio. Mas nós vamos usar como base e referência dois livros fundamentais, que é o Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar lá falando sobre desgosto pela vida, suicídio, na questão 943 até a 957, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. O nome desse capítulo é Bem-aventurados aflitos, e a gente vai encontrar lá uma mensagem chamada A Melancolia, é o item 25. E no item 14 a 17, nós também vamos encontrar uma outra mensagem chamada O Suicídio e a Loucura. Então, quem puder, fica aí como dever de casa, né, sugerido ser estudado mais profundamente, ler com atenção quem ainda não leu e quem já leu, relê para observar certos detalhes. Eu vou começar através de estatísticas que mostram o porquê esse assunto é tão alarmante. O suicídio é a 10ª causa de morte no mundo. Cerca de 1 milhão de pessoas mortas por suicídio anualmente. É muita gente. 1 milhão de pessoas por ano no mundo. Em todo o mundo, as taxas de suicídio aumentaram 60% nos últimos 50 anos, principalmente nos países em desenvolvimento. A maioria dos suicídios do mundo ocorrem na Ásia, que é estimada em até 60% de todos os suicídios do planeta. Então é algo muito alarmante, não é, acontecendo no mundo. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, China, Índia e Japão podem ser responsáveis por 40% de todos os suicídios no mundo. Então, são mais de 13 mortos por suicídio para cada 100 mil habitantes nesses países que estão ali em vermelho, onde a gente vê a Rússia, a China, o Japão. Veja que estão tudo do lado direito do mapa mundi, né? Quem entende um pouco de geografia consegue perceber alguns países da Europa, não é? De laranja, 6,5 a 13 pessoas se suicidam por 100 mil habitantes. O Brasil está ali em azul, junto com outros países, né, da América do Sul, da África, 6,5 é a média. Ou seja, a cada 100 mil, 6,5, né, percentualmente colocando. Quais são os fatores de risco? Quem se suicida mais, o homem ou a mulher? O que é que vocês acham? O homem. Já é comprovado cientificamente que o homem tem maior risco. Quem se suicida mais, o rico ou o pobre? É o pobre. A pobreza é um fator de risco. Ser gay, lésbica, bissexual, transexual também é outro fator de risco, né? É um grupo que o índice de suicídio é muito alto. Pessoas com distúrbio mental também, impulsividade, baixa autoestima, pessoas que sofreram bullying na infância, adolescência principalmente. Se já houve um caso de suicídio na família, a chance de acontecer outro caso também é grande. Problemas na família como divórcio, morte dos pais. Então nem todos sabem lidar com o luto, né? Quando perde um ente querido. Dificuldade de interação social,
Então, tem pessoas que são fechadas, introspectivas, não é? E histórico de abuso sexual também é um fator de risco. Pessoas que sofreram abuso sexual, elas têm mais tendência a sofrer suicídio. Olha como é alto o índice de suicídio em homens, quase 8. Mulheres, 2,3 a cada 100 mil habitantes. Então, se for analisar no mundo, analisando esse gráfico, a gente vê que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 10 a 24 anos. Então veja que os jovens e adultos jovens também é uma população de risco. A gente está vendo isso e isso é muito alarmante, tá? A primeira são acidentes de trânsito. Então, pessoas entre 10 e 24 anos morrem muito também de acidente de trânsito. É a primeira causa de morte. A segunda é o suicídio. No Brasil, isso no mundo, tá, gente? No Brasil, entre pessoas de 15 a 29 anos, o suicídio é a terceira causa de morte. Fica atrás de acidentes e homicídios. Então, também a violência urbana, né, no nosso Brasil, também está aí como um índice alarmante. Isso, gente, é o suicídio clássico, né, que é catalogado pela Organização Mundial de Saúde. A gente sabe que, para nós espíritas, existem outros tipos de suicídio, né, que é o suicídio indireto, que daqui a pouco a gente vai falar. Então, esses números são bem maiores. Então, vamos analisar no Brasil. Qual seria o estado do Brasil que tem um índice maior de suicídio? Vocês conseguem perceber ali no mapa do Brasil onde está mais escuro? No Rio Grande do Sul. Veja que interessante, né? O problema em números, né? São mais de 8 por 100 mil habitantes, né, por ano que morrem no Rio Grande do Sul. 26 suicídios acontecem por dia no Brasil. Então, é mais de um suicídio por hora só, quer dizer, por hora no Brasil, né? Um dia tem 24 horas, se são 26 suicídios por dia, então, a cada hora morre no mínimo uma pessoa por suicídio no Brasil. E o que é que nós estamos fazendo? E o que é que o espiritismo está fazendo? O que é que as casas espíritas, o movimento espírita está fazendo? Uma das formas de se combater o suicídio é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Campanhas, não é, através da educação, através da informação. Não adianta a gente fechar os olhos para essa realidade. Então, no Brasil, 4,9 pessoas a cada 100 mil habitantes morrem por suicídio por ano. Uma das menores médias do mundo. Então, se comparados com outros países do mundo, o Brasil não é entre os primeiros. A gente viu isso no outro gráfico, né? E ao contrário do resto do mundo, onde é mais comum entre adultos, no Brasil há uma prevalência entre jovens de 15 a 25 anos. Então, se você for ver na China, na Rússia, são mais adultos que se suicidam. Aqui no Brasil não, são mais jovens e adultos jovens. Entre as cidades, o município com maior índice é aquele dali do Mato Grosso do Sul, Amambai. Não sei direito a pronúncia, mas acho que é isso. Com mais de 49,3 casos a cada 100 mil habitantes. Uma das cidades com maior índice de suicídio no mundo. Um dos métodos mais comuns no país são venenos como agrotóxico. Então, pessoas usam o veneno para se matar, não é? Aqui no Nordeste é muito popular o uso de chumbinho, né, que é um veneno também. Um dos métodos mais comuns, né, é o veneno. Entre os índios, o índice de suicídio foi de 98 por 100 mil, então também é um grupo de risco. Foi observado nesse estudo que os índios têm se suicidado muito, né, lá no Mato Grosso do Sul, no Amazonas. No Rio Grande do Sul, em 2004, foi identificada a maior mortalidade masculina por suicídio do país, com 16,6 mortes a cada 100 mil habitantes. Enquanto Maranhão ficou em último lugar, com 2,3. Em relação às mulheres, Mato Grosso do Sul ocupou o primeiro lugar, com 4,2 mortes a cada 100 mil habitantes, mulheres.
e no Rio Grande do Norte o último. Então observe que o Nordeste, né, como sendo um povo com mais fé, é onde tem menos casos de suicídio. Consegue perceber ali a Bahia, o Maranhão, Paraíba, bem clarinho. Consegue ver mesmo de longe vocês aí? Quanto mais escuro, mais suicídio. Quanto mais claro, menos suicídio. No ranking mundial, o Brasil está na 73ª posição, 73, não é? Observe, os primeiros países com índice grande de suicídio. Quais são? Lituânia, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Hungria, Guiana, Japão, Letônia, Coreia, Ucrânia, Eslovênia, Finlândia, Bélgica, Croácia e Estônia. São os 15 maiores países com índice de suicídio. E observe que no Brasil vem crescendo. Ali aquele outro gráfico, o ano que está ali é 1997 até o ano 2011. Nesse estudo, observou que cresceu, tanto o caso entre homens como no caso entre mulheres. Houve um crescimento muito maior em homens. Era 6,9, passou para 8. Mulheres era 4,3, passou para 5. No geral era 1,7, passou para 2. Então, não é um índice tão grande comparado com os outros países, mas não deixa de ser algo preocupante. E isso, claro, né, gente, está um pouco desatualizado, né? Lembrando que esses dados foram de 2004, né? Estamos aí aguardando dados mais recentes. Vamos analisar um estado, né? O estado que é bem populoso no Brasil, que é São Paulo. Foi feito um estudo que a gente achou bem interessante. A doutrina espírita é maravilhosa, né? Porque dá essa oportunidade da gente falar não só do espiritismo, mas também da ciência, né? E isso daí é ciência, tá, gente? É muito importante essas pesquisas para a gente analisar certas características. Quem conhece São Paulo, né, sabe que é dividido por zonas, né? Como aqui também, né, no Recife, na região metropolitana. Então tem a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, né? E o que foi que aconteceu? Foi feito um estudo na Prefeitura de São Paulo, junto com o IBGE, do ano de 1996 até o ano de 2005, e foi observado que as regiões centrais da cidade apresentaram o dobro da taxa média de suicídios da periferia. É justamente aquela parte vermelha ali, ó, aquela parte mais concentrada, né, no meio da cidade. Enquanto os bairros centrais tiveram em média 6,3 casos para 100 mil habitantes por ano durante o período estudado, aqueles localizados em áreas mais distantes, como na Zona Sul, apresentaram 3,3 casos, ou seja, quase metade, né? Ocorreram 4.275 mortes por suicídio no período. O trabalho feito na USP será publicado em livro. O pesquisador afirma que o elevado grau de urbanização e o isolamento típico das grandes cidades, características que podem estar relacionadas a maiores índices de suicídio, são encontrados em São Paulo, principalmente na área central. Ou seja, lugares bem urbanizados, bem centralizados e um pouco isolados, aumenta o índice de suicídio. A migração também é um fator de risco. Alguns bairros centrais são conhecidos por suas comunidades estrangeiras e de outras partes do país. Então, quando a pessoa sai da sua terra natal, ela traz um pouco uma tendência depressiva que pode levar também ao suicídio. Agora vamos entrar para a parte espírita, né? O que é que a doutrina espírita fala sobre isso? No Livro dos Espíritos, a questão 943 pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? A gente sabe que às vezes tem motivos que nos levam à tristeza. Se a pessoa ficou desempregada, é lógico que ela vai ficar um período de tristeza. Se a pessoa sofreu uma traição, uma separação, se a pessoa, né, teve algum problema sério de saúde, então ela tem uma tendência à tristeza que pode levar à depressão.
Mas por que algumas pessoas sentem uma tristeza muito grande, uma melancolia, que pode chegar até a ideia suicida, tendo uma vida estabilizada, tendo um casamento bom, tendo um trabalho bom? Aparentemente a pessoa não tem motivo para pensar em se suicidar. Mas por que acontece? É essa a pergunta. De onde vem esse desgosto pela vida sem um motivo plausível? E a resposta é maravilhosa, gente. Muito esclarecedora. Efeito de quê, gente? Da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Por isso que eu coloquei aquele jovem ali na rede, né, lendo jornal de meia. Dá para ver ali a imagem da ociosidade, da saciedade e da falta de fé, né, gente? Então são 3 fatores de risco, 3 causas fundamentais que nos levam ao desgosto pela vida e que podem nos levar ao suicídio. Quais são? Conseguem repetir? Qual é o primeiro? Ociosidade. O segundo, falta de fé. E o terceiro, saciedade. Tá? Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Quem aqui trabalha, mesmo estando aposentado, um trabalho independente do salário? Quem aqui trabalha? Levanta a mão para ter uma ideia. O tempo passa rápido ou não passa quando a gente está trabalhando? Já perceberam quando você está ocupado, concentrado num trabalho, o tempo passa rápido ou não passa? Se não passa é porque o seu trabalho não está sendo bom para você. Tem gente que sofre, né, com a síndrome da segunda-feira, né? Tá chegando a segunda-feira, ai meu Deus, eu vou acordar cedo, vou pro trabalho, ai, eu não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora, né? É terrível isso, né? Os espíritos dizem que aqueles que exercem suas faculdades com fim útil, de acordo com as aptidões naturais, eles não veem no trabalho como uma coisa árida, como uma coisa ruim. Ou seja, eles gostam do que fazem e fazem o que gostam. É maravilhoso quando isso acontece. Quando você segue o que é a sua aptidão, a sua vocação. Nessa encarnação, eu não tenho muita habilidade de cozinha, não é? Eu sei cozinhar coisas poucas. Então, se eu fosse cozinheiro, eu ia ficar estressado, porque eu não ia conseguir fazer bem feito, pelo menos no início, né? Claro que com o tempo a gente iria aprender, né? Mas é terrível quando você é forçado a fazer uma coisa que você não gosta, não é? Então você tem que se conhecer. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, o autodescobrimento. Para você ver, eu não gosto de cozinhar, mas em compensação eu gosto, né, de outra coisa maravilhosa, que é comer, não é? Imagine se a pessoa cozinhasse e ninguém comesse, não é? A nossa amiga querida, cadê ela? Faz uma torta salgada deliciosa, não é? Imagine se ela chegasse, trouxesse aqui a torta e ninguém comesse, não é? Tem que alguém comer, é maravilhoso, né? Isso, então a ociosidade está relacionada com a preguiça. Na Igreja Católica é um dos pecados capitais. Então, mente vazia, já diz o ditado, como é? Oficina do diabo, demônio, viu? Beelzebu, Lúcifer, o inimigo. Está amarrado em nome de Jesus. O caso é seríssimo. Estão com medo, é? Acho que é bom apagar a luz, não é não? Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então eles têm mais paciência. Vamos falar na frente, né? Falar por detrás é chato, né? Deu para ouvir, Wanda? Estava falando, não foi de você, foi sobre você, tá vendo? Foi só você sair, tá vendo? Mas agora eu vou falar na sua frente, tá registrado, viu? Filmagem pegou, claro. Ariano Suassuna foi que me ensinou. Tem que falar na frente. Já viram esse vídeo? Eu recebi no WhatsApp, né? Falar por detrás, minha gente, falta de vergonha, né? Falta de educação, é bom falar na frente, né? 944. O homem tem o direito de dispor da própria vida? Essa é bem fácil, né? Tem ou não tem? Não tem, não é, gente? Tá aí bem clara a resposta. Não.
Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Observe a resposta. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Se existe o suicídio voluntário, é porque existe o involuntário. Vamos explicar o que seria. O suicídio não é sempre voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, psicótico, esquizofrênico, pessoas com transtornos mentais gravíssimos podem, cometer o suicídio. É diferente. 945. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Resposta: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Que puxão de orelha, né? A espiritualidade deu um pequeno, puxão de orelha na gente, né? A importância do trabalho, gente. Como é importante o trabalho. E aí eu coloquei 4 imagens, mas são 3 frases. Aquela de lá já falei, que representa a ociosidade. E o que é que Sócrates fala sobre a ociosidade? Está aqui, o busto, a imagem de Sócrates, e ele diz que a ociosidade é que envelhece e não o trabalho. A pessoa quando está trabalhando, ela envelhece rápido, gente? Não. Agora, se você fica parado na cadeira de balanço o dia todo, no instante envelhece, Isso é Sócrates que está dizendo, viu? Não sou eu, não. Aristóteles, o que foi que ele falou? A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Observem que a felicidade e a saúde não combinam com a ociosidade. Eu, como fisioterapeuta, sei bem sobre isso. Na Universidade Federal de Pernambuco, a gente estuda uma disciplina de cinesiologia, cinesioterapia, e a gente vê a importância do movimento. Nosso corpo foi feito para o movimento. Já diz, numa linguagem assim popular, se você fica parado demais, o que acontece? Enferruja, Fica entrevado, Começa a ter problema de junta tudo e joga fora. Não é? Tem que se movimentar. Ah, mas eu estou com dor. Faça uma caminhada, mesmo com dor. Não é? O exercício vai liberar substâncias que vão aliviar aquela dor. Então, aquela ideia de que, está doente, tem que ficar dormindo o dia todo, não é? A síndrome do coitadinho, coitadinho de fulano, E todo mundo fazer tudo por ele. Não. A gente, claro, se fez uma cirurgia, durante um período exato, tem que ter um certo tipo de repouso. Cada caso é um caso, mas em alguns casos já tem que começar, quanto antes começar o exercício, melhor. Voltaire disse: quando mais envelhecemos, mais precisamos de ter que fazer. Mais vale morrer do que arrastarmos na ociosidade uma velhice insípida. Trabalhar é viver. Essa vai em especial para quem tem os cabelinhos brancos, viu? Aqui tem pouca gente, nessa fase aí. Graças a Deus. Mas vamos ver o que aqui a doutrina espírita nos fala, continuando as perguntas do Livro dos Espíritos, 946. Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e decepções desse mundo? Então a gente sabe que na Terra é um mundo de provas e expiações, a gente vai passar por dificuldades. Então, às vezes, a pessoa quer escapar dessa miséria, dessas dificuldades. E o que é que a gente pode pensar de uma pessoa que se matou por conta disso? Resposta: pobres espíritos que não tiveram o quê? A coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. Ou seja, o suicídio não é um ato de coragem. É um ato de covardia. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados.
Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que na sua impiedade chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para lhe servir de sua linguagem, pode de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio de suas palavras. Então a gente não pode ficar esperando pela sorte, não é? Ou pelo destino, pelo acaso. 946A. Os que levaram o desgraçado a este ato de desespero sofrerão as consequências disso. Então tem pessoas que incentivam ou que levam outras pessoas ao suicídio. Será que elas também têm responsabilidade nisso? Resposta: ó, infelizes deles, porque responderão como por um assassínio, ou seja, um assassinato. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Recentemente eu assisti na Netflix um seriado voltado para jovens, mas muito interessante, que mostram 13 razões por quê. Onde uma menina sofre bullying na escola e se suicida. E ela deixa gravado em fitas o que levou ela ao suicídio. Cada fita falando de uma pessoa que fez mal a ela e por isso ela teve essa ideia de suicídio. Claro que a responsabilidade maior é do suicida, mas às vezes pessoas próximas àquela pessoa pode também ter, de certa forma, influenciado para que ela venha a cometer esse ato. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Quem convive com pessoas depressivas, quem convive com pessoas que já tiveram tentativas de suicídio ou já verbalizaram dizendo que tem vontade de se matar, são pessoas que realmente merecem nossa atenção, que merecem nosso amor, nosso cuidado. 947. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? Resposta: é um suicida. Mas os que o causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. O que é que a gente vê aí? A misericórdia de Deus. Cada caso é um caso. Não é porque a pessoa se suicidou que ele vai ficar eternamente no inferno. A visão da doutrina espírita é maravilhosa. A gente sabe que ele vai passar por um período de sofrimento. Mas quem levou ele ao suicídio, se teve uma influência forte, como nesse caso aí do desespero, se você se mata no momento de desespero, é amenizado. Deu para entender bem isso, gente? Isso é muito importante. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança. Então observe, o crime não vai deixar de ser crime, o mal não vai deixar de ser mal, tá? Ele não vai ser absolvido. Foi errado ter se suicidado, mas vai ser o quê? Amenizado, tá? Por quê? Porque ele deveria usar a inteligência para sair da dificuldade. Quem não passa por dificuldades? Se todo mundo que tiver uma dificuldade for pensar em se matar, vai ser terrível, né? Infeliz dele, sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho. Então, muitas vezes é o orgulho. Pessoas que eram muito ricas, não é? E por conta da crise, por exemplo, começaram a ganhar menos, aí pensam em se matar. Por quê? Porque não aceitam ganhar apenas 5 mil reais por mês. Veja que absurdo, não é? Porque eles estavam acostumados a ganhar 10 mil, 20 mil. Quanto para a maioria, 5 mil é um bom dinheiro. Mas para uma pessoa que era acostumada a ganhar 10, 20 mil por mês, passar a ganhar 5 é humilhação, fere o orgulho dele. Então ele pensa em se matar, tá? Teve um caso desse, né? Que matou a esposa, os filhos e se matou. Isso, infelizmente. Aqui está mais seguro? Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um imundo, fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta,
e que vos falta e que vos volta às costas quando dele necessitais? Sacrificar a vida à consideração deste mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. 950. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? O que é que vocês acham? Isso acontece, viu, gente? Pessoas que são muito religiosas, olha, quando você morrer, você vai para o céu. Aí a pessoa, não vejo a hora de morrer, não vejo a hora de ir para nosso lar, né? Aí então vou deixar de comer, vou deixar de viver, né? Para ir logo para o céu, porque esse mundo é um mundo cão, né? E, infelizmente tem gente que pensa assim. O que é isso, gente? Uma loucura, olha lá, outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma ideia falsa. Uma falta, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Então ele poderia ser uma pessoa boa, mas só por cometer suicídio já perdeu o crédito, né? O mérito. 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por fim salvar a de outros ou ser útil aos semelhantes. E aí eu coloquei a imagem, né, do bombeiro, não é? Que é um exemplo, né, de sacrifício, muitas vezes que durante o seu trabalho ele se arrisca e pode chegar a morrer. Como aconteceu no caso mais conhecido no mundo todo, dos bombeiros no World Trade Center, não é isso? Que eles iam lá para resgatar e de repente o prédio caiu e morreram vários bombeiros, né? Será que ali foi um suicídio daqueles bombeiros? O que é que vocês acham? Isso é o que, gente? Sublime. Olha a resposta dos espíritos superiores. De acordo com a intenção e o sacrifício da vida, não é então um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho. Então, se a pessoa faz isso por orgulho, então aí a intenção não foi boa, não foi de salvar o outro, né? Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse. E aquele que o pratica tem, às vezes, uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então, Deus ele observa o mais profundo da sua intimidade. A gente não pode enganar a Deus, a gente pode enganar os homens. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Então eu coloquei ali a imagem do homem-anjo, né? Que muitas vezes o homem, ele tem um significado angelical. Em que sentido? O anjo é o mensageiro de Deus. Então como é que Deus vai agir em nossas vidas, não é? Através de outros homens. Isso é importante a gente entender. Tipos de suicídio. O álcool vicia, não seja a próxima vítima. Uma campanha ali contra o alcoolismo. O alcoólatra pode ser considerado um suicida, gente? O que é que vocês acham? Por que é um suicida? O cigarro, o tabagismo, não é? E várias drogas, não é? Drogas lícitas e drogas ilícitas, não é? Por quê? Porque matam o corpo. Só que não matam de uma vez, né? Vai matando aos poucos. Será que é mais passível de punição, mais condenável a pessoa que se mata de uma vez ou a pessoa que se mata aos poucos? É equivalente? Tanto faz. Vamos raciocinar. Nossa fé é raciocinada. Olha ali, 952, está lá no Livro dos Espíritos. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que como sabe deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Comete um suicídio, ou seja, ele está viciado naquele mau hábito que está consumindo ele devido ao abuso das paixões. Comete um suicídio? Resposta: é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado. Há nele falta de coragem e bestialidade. E, além disso, o esquecimento de Deus. Kardec fica intrigado com a resposta
E para deixar mais claro, faz uma pergunta dentro da mesma pergunta, que é a 952A. É mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? Qual é a resposta? Eu coloquei ali em negrito, conseguem ler? É mais culpado. Por quê? Porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Quando você compra a carteira de cigarro, o que é que tem lá? A imagem? Está lá a imagem. Tem como você dizer que não sabia que aquilo faz mal? Não. Hoje, existem vários estudos comprovando cientificamente. Há 50, 80 anos atrás, poderia até ser que as pessoas fumassem sem saber dos males que o cigarro causava. Mas hoje, nessa era tecnológica de informação de fácil acesso, existe um oráculo chamado Google, né? Bem fácil para a gente saber aí, de maneira bem clara, muitas informações, né? Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Quanto mais você sabe que isso faz mal e você continua fazendo, mais punível você vai ser. Mais culpado você vai ser. Quando você comete um ato errado, sem saber que é um ato errado, você é menos punido. Você é menos responsável. Não vai deixar de ser um ato errado, mas vai ser amenizado o seu processo do juízo, não é? De Deus e da sua consciência. Quais são as consequências do suicídio? 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Essa imagem ali do meio, conseguem reconhecer quem é aquele homem representado ali? André Luiz. Essa imagem foi tirada do filme Nosso Lar. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Maravilha, a grande maioria. Quem não viu ainda, procure ver. Quem já leu o livro Nosso Lar? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Maravilha, gente. Vale a pena ler esse livro. E aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque aí é um exemplo real de um suicida. Não foi isso que chamaram ele lá no umbral? Suicida, suicida. Ele não entendia quem é. Olhava assim, não é comigo não, né? E era com ele. E ele questiona, mas eu não queria morrer. Eu morri depois de uma cirurgia no hospital e eu queria viver. Observe. Ele queria viver, mas se ele quisesse viver, ele não teria cometido tantos abusos. Quem quer viver com qualidade de vida. E para isso a gente precisa conservar o nosso corpo. Eu faço o evangelho no domingo à noite, e esse domingo a gente lendo o evangelho, a gente segue uma sequência, e caiu justamente a mensagem cuidar do corpo e do espírito. Está lá no capítulo 16, sede perfeitos. 17, capítulo 17, sede perfeitos. É o final do capítulo, uma mensagem de um espírito, instruções dos espíritos, que fala sobre como é importante a gente cuidar do nosso corpo. Então, uma pessoa que usa drogas, como está ali representada a maconha, não é? Drogas injetáveis, não é? Ali a escravidão da cerveja, não é? Muitas vezes usada na balada, né? Para uma sensação de vazio, não é? Curtição, não é? Ali o cigarro na mão dele está ali bem pequenininho, mas dá para perceber, não é? Então tudo isso são vícios que nos aprisionam. Tem uma palestra minha falando sobre vícios que eu dei lá no GEAP, não é? E foi filmada também, quem quiser depois ver no YouTube, é bem interessante, tá? Então, as consequências do suicídio são muitas. Não existe uma penalidade fixa. Em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar, qual é? O desapontamento. Porque a maioria das pessoas que se suicidam querem
se livrar de uma situação ruim. E o que é que vai acontecer com elas? A grande decepção qual vai ser? Vai ser pior. Sobreviver. Saber que não morreu. Porque quando elas se suicidam, elas acham que vão acabar com o sofrimento. E não vai acabar o sofrimento. Vai piorar o sofrimento. E você ainda vai causar sofrimento em outras pessoas. Porque o suicida é um egoísta que não pensa na mãe dele, no pai dele, na esposa dele, no marido dela, nos filhos, nos amigos, que todos ficam abalados. É um trauma muito grande. É uma dor terrível ter uma pessoa próxima cometer o suicídio. E a pior pergunta que os que sobrevivem fazem é: o que eu poderia ter feito para evitar? É terrível você conviver com essa questão, com esse questionamento. E a gente precisa entender que nós temos um atributo chamado livre-arbítrio. Ninguém manda em ninguém. Nós podemos aconselhar, nós podemos orientar, mas cada um faz da sua vida o que quiser. Então a mãe, o pai, o marido, a esposa não necessariamente vai ter culpa naquela situação. A gente precisa se perdoar, se libertar da culpa e compreender que foi um ato de desespero, foi uma escolha mal feita. E que esse espírito que cometeu isso precisa e necessita muito de quê? Oração. A doutrina espírita é maravilhosa, porque mostra as consequências positivas da oração pelos espíritos. Diferente de outras religiões que dizem que não adianta rezar. A gente sabe sim que adianta e muito. É um alívio muito grande para esse espírito sofredor. Porque ele sofre muito. Então que a gente possa lembrar de todos que já cometeram esse ato, que sofrem no mundo espiritual e sofrem numa nova reencarnação. Através da doutrina espírita a gente sabe que a reencarnação é um caminho para que a gente possa se regenerar de qualquer mal, inclusive do mal do suicídio. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Então não vá dizer que todos vão para o Vale dos Suicidas, por exemplo, que é mostrado no livro Memórias de um Suicida, de Ivone A. Pereira. Quem já leu esse livro, Memórias de um Suicida? É um livro grosso, mas vale muito a pena a leitura. É forte, tá? Aí você lê de meia-noite antes de dormir. Garanto que você não vai sonhar. Nem vai dormir. Não é? Aí deixe para ler depois que terminar o tratamento, quando estiver bem tranquilo, em paz, né? Numa beira-mar assim da praia de dia, mais tranquilo, mais seguro, tá? Mas assim também não é nada de horror não, né? Não é o Exorcista, nem The Walking Dead, nem nada de terror, tá? O livro mostra um pouco do sofrimento. O título do livro já diz Memórias de um Suicida, mas é só o início do livro. Depois, mais da metade do livro são momentos instrutivos do Espírito. Fala de Maria de Nazaré, que é o Espírito que cuida dos suicidas, não é? Então existe toda, não é, esse lado bonito do livro. Então às vezes a pessoa começa a ler e desiste no primeiro ou segundo capítulo, perdeu a parte boa do livro. Então é importante perseverar, né? Ler aos pouquinhos e depois você vai ver, como o próprio Nosso Lar, né? Quem já leu Nosso Lar, o primeiro capítulo, não é, mostra um umbral, mas é só o primeiro, o segundo capítulo já foi resgatado, já está no Nosso Lar. Então a gente tem que passar por esse período, né, de trevas, da tempestade, para depois vir a bonança, né? Vem a parte boa. A observação mostra com efeito que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Olha aí, a gente não pode generalizar, tá? Cada caso é um caso. Voltando ali, não é? Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior que aquela cujo curso se interromperam. Então, se em algum momento alguém que está aqui presente, encarnado, teve uma ideia de suicida, pense: se eu me suicidar, eu vou voltar numa outra encarnação, numa situação muito pior do que essa que eu estou passando. Então não é melhor aguentar mais um pouquinho? Não é?
Vamos segurar? Porque tudo passa. Quando a gente está na tempestade, a gente acha que aquilo não vai passar, não é? Parece que é o fim do mundo, parece que a gente chegou no fim do poço. Mas não. Nada como um dia após o outro. A gente precisa alimentar a esperança e acreditar que dias melhores virão. Acreditar na lei do progresso, na lei da evolução. Está lá no livro dos Espíritos também, não é? Então, há, porém, consequências que são comuns a todos os casos de morte violenta. As que decorrem da interrupção brusca da vida. Qual é o primeiro? A persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito ao corpo. Porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. Ou seja, morrer não é igual a desencarnar. Conseguem perceber isso? Muitos morrem, mas não desencarnam. E conforme está mostrando aí, você pode desencarnar antes de morrer. Quem já leu o livro Joana d'Arc, escrito por Leon Denis, mostra no livro que antes das labaredas queimarem ela, a espiritualidade foi tão boa que ela desencarnou antes de morrer. Ela foi desdobrada para não sentir tanta dor. Veja que coisa incrível, né? Então pode acontecer isso, não é? É caso raro, não é comum. O mais comum é o quê? É você morrer e não desencarnar. Ou seja, o corpo morreu, hora da morte, você bota lá no atestado de óbito. Mas desencarnou? Não. Ali o espírito está junto. Muitas vezes no enterro, no cemitério, está lá o corpo, está o espírito junto. Sofrendo também muitas vezes. Por isso que é tão importante ter uma boa conduta durante o cemitério, durante o velório, durante o enterro. Tem gente que não sabe se comportar, né? No velório, no enterro, não respeita. A gente tem que ter muito cuidado, tá, gente? E entender que a morte é apenas a passagem para a verdadeira vida. A morte é uma viagem, a morte não existe. O Espiritismo matou a morte. Veja que interessante, né? A gente precisa compreender isso, que nós somos imortais, que o espírito continua vivo. Então, uma das principais consequências de quem morre de maneira brusca ou violenta, como o suicídio, é o quê? Que ele vai ter muita carga vital, energia vital. Então, ele vai sentir ainda o que estiver acontecendo no corpo. Uma das sensações terríveis que o suicida apresenta, qual é? Sentir os vermes corroendo o corpo. É terrível, é um sofrimento horrível. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita ou espiritual, seguida da ilusão que durante um tempo mais ou menos longo faz o espírito acreditar que ainda se encontra o quê? Vivo. É uma sensação terrível. Eu estou morto ou eu estou vivo? E ele fica repetindo o momento da morte várias vezes. Então, se ele deu um tiro na cabeça, ele fica dando um tiro na cabeça de instante em instante, sentindo aquela bala entrando na cabeça, sentindo várias vezes, durante meses, durante anos, até ser resgatado, ajudado, e tem que reencarnar rápido. E aí vem uma criança com microcefalia, por exemplo, com paralisia cerebral, por exemplo, com síndrome de Down, por exemplo. E aí eu cito mais um livro maravilhoso, Deficiente Mental, porque fui um? Interrogação. Um livro maravilhoso da editora Petit, que mostra relato de vários espíritos coordenados por Antônio Carlos. Muito bom. E a maioria dos espíritos que foram deficientes mentais foram ex-suicidas. Continuando os efeitos, olha ali o tabagismo, né? Você pensa que está fumando sozinho, ó, mas tem vários fumando. Olha ali o livro Memórias de um Suicida. Quem escreveu foi o espírito Camilo, pela psicografia de Ivone A. Pereira. E ali uma cena de um filme muito forte, chamado Amor Além da Vida. Alguém já assistiu esse filme com Robin Williams? Levanta a mão quem assistiu Amor Além da Vida. Ganhou um prêmio de efeitos visuais. Maravilhoso. Lamentável que o Robin Williams cometeu suicídio, né? Devido à depressão. Mas aquela cena mostra, não é o momento que a esposa dele, né, tá lá e ele vai em busca dela. É lindo esse filme, é emocionante. Quem não assistiu, assista. Vale a pena. Agora bote um lencinho do lado, né?
Porque chora, não é? Se não chorar é colação de pedra. 2 lencinhos, né? Quem não chorou pode procurar ajuda psicológica, tá? Psicanalítica, tá? Estou me formando em psicanálise, tá? Pode me procurar. Que é bom chorar, né? Assistindo esses filmes, né? Chora, que é uma beleza. Gente, esse é o penúltimo slide, tá? Eu tô olhando a hora, não se preocupe, tá chegando ao final. Eu coloco esses momentos de humor para não ficar pesado, porque o tema é pesado, né? Efeitos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas, não vamos generalizar, em alguns, uma espécie de quê? De repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente malgrado seu, ou seja, ele não quer sentir aquilo, mas ele sente. O quê? Os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústia e horror. É o que é retratado nessa imagem aqui para mim, esse momento de horror, né? De angústia terrível. E esse estado ele pode persistir tão longamente quanto tivesse que durar a vida que foi interrompida. Consegue entender o que ele está querendo dizer aí? Isso está no livro dos Espíritos. Quanto mais jovem, mais sofrimento, porque teoricamente um espírito que suicidou jovem, ele teria mais vida pela frente. Deu para entender? Vamos supor, antes de reencarnar, existe um planejamento reencarnatório. Vou citar o meu exemplo para não citar o nome de ninguém. Vamos supor que Glauco Guedes, nessa encarnação, fosse viver até os 90 anos. 90 anos. Mas acontece algo terrível. Eu estou hoje com 33. Mas vamos supor que com 35 anos eu sofro uma desilusão terrível, uma dor muito grande, uma angústia muito grande, que me leva ao desespero, à depressão e eu me mate. Com 35 anos eu cometo suicídio. Deus o livre, está amarrado em nome de Jesus. É só um exemplo. 35 anos. Mas era para eu viver até quantos anos? 90. Quem é bom em cálculo? 90 menos 35? 55. Onde é que eu vou ficar esses 55 anos? Não tem em cima, não tem embaixo, não tem do lado. É aqui, ó. Um estado de consciência. Um sofrimento. O que é que eu vou ficar sentindo durante esses anos todos? Uma sensação de quase morte. Eu vou virar um morto-vivo. Eu vou ficar perturbado. Eu posso ir para o Vale dos Suicidas? Posso, mas eu posso ir para outros ambientes. Eu posso ficar obsediando? Posso. Eu posso ser usado por obsessores? Posso. É o que eles fazem. Obsessores experientes pegam suicidas e colocam junto da gente. Para a gente também ter ideia suicida. E é terrível quem convive junto com o espírito suicida. Tá? Porque fica sentindo aquela energia pesada, ruim que o suicida ele passa sem nem perceber que está passando, porque é um doente que precisa de ajuda. Então ele faz isso não por maldade, mas o obsessor que utiliza dele faz por maldade. Ele é cruel, não é? Então, gente, esse efeito não é geral, mas em alguns casos o suicídio não se livra das consequências de sua falta de coragem. E cedo ou tarde expia essa falta de uma maneira ou de outra. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetido a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Ou seja, quando você encontrar uma pessoa que está numa expiação terrível, de muito sofrimento, pode saber que geralmente é um ex-suicida. Como, por exemplo, tem um caso clássico de uma pessoa que nasceu, não é, com uma deficiência, sem os braços, sem as pernas, estava sofrendo muito, numa posição horrível, e procuraram Chico Xavier, e Chico Xavier disse que era uma pessoa que havia se matado em várias encarnações seguidas, e que ela tinha pedido para nascer daquela forma, porque sem os braços, sem as pernas, ela não ia conseguir se matar nessa encarnação. Então foi uma expiação realmente muito dura, não é, porque ele já tinha tentado várias vezes. Então ele tinha que passar por isso. Foi um sofrimento terrível, né? Mas conseguiu vencer.
Então, em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual procura inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. Então, o pior sofrimento é a decepção, né, gente? É terrível. Por isso que a gente não deve criar expectativa, né? Para não sofrer de decepção. O último slide é um resumo que fica de alerta. Está lá na internet os 10 mitos, né, sobre suicídio. Primeiro, jovens que falam de suicídio não levam a cabo. Muita gente diz isso, né? Ah, se ela quisesse se matar, já tinha se matado. Todo mês ela diz que vai se matar. Isso ela está fazendo para chamar a atenção. Não, gente. A gente tem que ter piedade dessas pessoas. São pessoas que têm doenças sérias. Depressão é uma doença séria, tá? Sábado eu fui convidado para ir para uma rádio. Fui entrevistado falando sobre depressão, não é? Eu tenho uma palestra também falando sobre depressão. Segundo, suicídios ocorrem sem aviso. É outro mito. Não, geralmente a pessoa avisa, só que nem todos percebem os sinais. Principalmente o homem, que ele é mais silencioso, né? A mulher, quando está com algum problema, ela fala mais. O homem, ele tem uma tendência de se fechar, né? De se enclausurar. Terceiro, melhora depois de tentativa de suicídio, significa que o risco do suicídio passou. Errado, é um mito. Não é porque a pessoa melhorou que ela não pode ter ideias novamente de suicídio, né? Quarto, uma vez que uma pessoa tenta o suicídio, ela continua com essa obsessão para sempre. Não necessariamente, ela pode deixar de ter essa ideia, né? 5, a pessoa que tenta suicídio quer morrer. Não, na verdade ela quer matar aquela angústia que está nela. Augusto Cury fala muito bem sobre isso. 6, toda pessoa que comete suicídio está sob depressão. Não necessariamente, a maioria está, mas nem todos. 7, perguntar a alguém sobre suicídio faz com que a pessoa cometa suicídio. De jeito nenhum, né? É importante falar sobre suicídio, no sentido como a gente está aqui mostrando, né, na palestra. 8, pessoas com propensão ao suicídio raramente buscam auxílio. Não necessariamente, muitas buscam terapias, né? É importante buscar um psicólogo, psicanalista, né, psiquiatra, tomar remédio muitas vezes. 9, todos que cometem suicídio deixam uma nota explicativa. Não, a gente sabe que nem sempre deixam uma carta, né? 10, causas e motivos para o suicídio são detectados facilmente. Não é fácil detectar, tem que ter uma percepção, tá? Quais são os sinais de alarme para a gente perceber? Tá ali 9 sinais de alarme. Desfazendo-se de objetos de estimação. A pessoa gosta muito de uma coisa e não está mais sentindo valor naquilo, observe, é um sinal. 2, abuso de drogas e álcool. Então, geralmente a pessoa começa a querer usar drogas. 3, está sob depressão um certo período de tempo. É outro sinal de alarme. 4, dramatizar comportamentos tais como argumentos violentos. Então a pessoa se torna muito violenta, quer resolver tudo na base de violência, porque ela não pensa mais no cuidado com o próprio corpo. Então, se tem uma briga, ela vai em cima, não é? Ela se arrisca com mais facilidade, né? 5, mudar subitamente hábitos de comer ou de dormir. Então, a pessoa não tem mais aquele prazer de comer, não tem mais aquele prazer de dormir bem, tem insônia, transtorno no sono, né? 6, não mostrar esperança pelo futuro. Ah, o mundo está pior, o mundo vai se acabar, é o apocalipse, Armagedon e não sei o que, e só pensa em desgraça, né? É terrível, é uma pessoa pessimista. 7, assumir riscos fora do comum. 8, fazer comentários indiretos sobre não mais existir no futuro e sobre pessoas estarem mais felizes sem ela. Isso daí é muito observado. A pessoa diz assim, eu sou um peso para minha família, eu acho que é melhor se eu não existisse. É uma tendência suicida. 9, falar da morte o tempo todo, tá? Nós espíritas gostamos, né, de falar da morte, né? Mas é diferente, né? Gente, muito obrigado. Já é 9h05, o tempo passou rápido, tá vendo? Como a gente utiliza o tempo de maneira boa, né? A gente percebe como o tempo passa rápido. Fico muito feliz pela atenção de todos, tá? Espero que tenha surtido efeito. Esse tema, ele é muito vasto, né? A gente cita vários livros, filmes que falam sobre esse assunto.
porque é importante, não é, a gente ir além dessa palestra. E agora a gente vai praticar a caridade maravilhosa, que é de orar pelos espíritos suicidas. Tem alguns aqui que merecem nossa oração.